Elas brigam, elas falam o que pensam, não medem palavras e às vezes se magoam e magoam um outro, mas a intenção naquele momento não é causar desconforto emocional em absolutamente ninguém, é simplesmente se desopilar de todas as questões emocionais que essa pessoa está sentindo naquele momento. E impulsivamente ela age. Por quê? Porque às vezes, muitas das vezes, falta esse autocontrole. O autocontrole de resistir às emoções. O autocontrole de resistir determinada coisa que você não deve fazer naquele momento. Por quê, gente? Lá no começo dos nossos slides, a gente falou sobre sistema nervoso central. Então, o nosso sistema nervoso, ele está muito ligado às nossas emoções. As nossas emoções, elas regem muitas das nossas ações, quanto alunos, quanto professores, quanto pessoas, né? E isso, essa questão do autocontrole aqui, que é uma das características das funções executivas, elas vão além do que vocês possam imaginar. Então, por exemplo, as pessoas bipolares, as pessoas que são extremamente ansiosas, as pessoas que sofrem de transtorno de hiperatividade, geralmente têm dificuldade com esse autocontrole aqui. E as pessoas que têm a característica impulsiva mesmo, a impulsividade que precisa ser trabalhado para que você não acabe não tendo uma imagem sobre você que não existe. Então, é muito importante essa questão do autocontrole aqui. E quando você vê uma criança que ela se irrita facilmente, que ela fala coisas que não deve, que ela não respeita hierarquia, não tem medo de professor, não tem medo de coordenação, não tem medo de ninguém, que dá a resposta na ponta da língua, que te enfrenta, essa criança, ela tá dentro desse processo aqui da falta de autocontrole. E isso precisa ser trabalhado, tá, gente? Isso precisa ser orientado por um profissional da área. A memória de trabalho. Também a memória de trabalho é uma das características das funções executivas, é extremamente importante. E o que seria essa memória de trabalho? É a capacidade de manter as informações na mente, onde elas podem ser manipuladas. Essa habilidade é necessária para realizar tarefas cognitivas, tais como estabelecer uma relação entre dois assuntos, fazer cálculos apenas com a mente, estabelecer uma ordem, prioridade entre várias tarefas. Ou seja, a memória de trabalho, como o próprio nome diz, é a forma com que a nossa memória trabalha. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui dando aula para vocês, gravando esse vídeo. Eu tô aqui com alguns estímulos. Eu tenho que olhar para o celular para gravar o vídeo. Eu tenho que alinhar a minha fala com o que eu coloquei aqui no slide e tenho que explicar essa fala de maneira que fique clara para vocês entenderem, uma vez que nós não estamos frente a frente presencialmente. Então, quando eu faço todas essas estratégias, a minha memória de trabalho está fazendo isso. Vocês aí do outro lado estão me olhando pelo vídeo, estão processando, alguns escrevendo, outros olhando os slides, né? Outros pontuando minha fala, o que acham interessante, o que acham importante para não esquecer. A memória de trabalho de vocês está sendo trabalhada. Então, a memória de trabalho, gente, imagina como se fosse um reservatório. É como se fosse um grande reservatório de informação e depois desse reservatório de informação, essas informações elas vão ser filtradas, enviadas para a memória de longo prazo e ficar para lá por toda a nossa existência. O que é que vai para a memória de curto prazo? Aquilo que a sua memória ou a sua cognição não achou interessante. Vai ter muita coisa na minha fala que vocês vão armazenar. Vai ter outras
questões da minha fala que vocês não vão armazenar, porque cada um vai armazenar aquilo, ou seja, vai memorizar aquilo que é interessante para vocês. Por isso que nós temos essa divisão de memória a longo prazo e memória a curto prazo. Todas as informações que vão para a memória de longo prazo, elas se eternizam. Exemplo, com certeza todos vocês têm uma memória, uma imagem, uma memória de quando vocês eram crianças. Questões que se vocês forem conversar com os pais de vocês, pessoas mais velhas que vocês, eles vão ficar se perguntando como é que vocês lembram desses fatos, uma vez que já faz muito tempo que aconteceu. Por quê? Porque foi algo que marcou, foi algo que ficou, que foi filtrado e enviado para a memória a longo prazo. Assim como tem coisas que vocês fizeram semana passada e que vocês não conseguem lembrar. Por quê? Porque foi para a memória a curto prazo. Ou seja, ela não teve essas informações, essas vivências não tiveram tanta importância a ponto delas serem armazenadas, tá certo? Então é muito interessante essa questão das memórias para que a gente possa entender como que a aprendizagem significa, como que a aprendizagem ela acontece, essa significação. E aqui, gente, nesse slide, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de atenção. Quais as atenções que você acha que existe? Será que a gente só tem um tipo de atenção? Na última aula eu falei sobre esses tipos de atenção. Será que alguém lembra aí? Quais são as atenções que a gente tem? Quantas são? Pois é, esse vai ser o nosso próximo tópico da nossa aula.